Você já parou para pensar como a água consegue subir sozinha em um canudinho fino, num tubo de vidro ou até num papel toalha, indo contra a gravidade? Isso acontece por causa da capilaridade, e ela só existe por causa do comportamento dos átomos. Quando a água encosta em outra superfície, os átomos da parede atraem as moléculas de água. Isso é adesão. Depois, as próprias moléculas de água se puxam entre si, por causa das ligações de hidrogênio, que funcionam como mini-ímãs. Assim, uma molécula puxa a outra, formando uma corrente que faz a água subir sozinha. Oi pessoal, hoje vocês vão ver um experimento muito simples e muito legal para explicar o fenômeno da capilaridade. Nesse vídeo vocês vão ver como a água consegue passar de um copo para o outro usando apenas um pedaço de papel. A capilaridade é a capacidade que os líquidos têm de subir ou se deslocar através de pequenos tubos ou espaços muito estreitos, mesmo sem a ajuda de uma força externa. Esse fenômeno acontece por causa de duas forças importantes, a adesão e a coesão. A adesão é a atração da água pelas superfícies e a coesão é a atração das moléculas de água entre si. No nosso experimento, utilizamos 3 copos, 2 com água colorida e um vazio. E entre eles, utilizamos tiras de papel toalha que funcionam como caminho para a água. Primeiro, nós adicionamos água em 2 copos. E para diferenciar as águas, nós pintamos a do primeiro copo de vermelho e a do segundo copo de azul. E para que o experimento funcionasse, nós adicionamos 2 tiras de papel toalha entre os copos. E ao longo do experimento, as duas águas iam subindo pelas fibras do papel toalha e iam enchendo o terceiro copo que estava vazio, assim formando uma terceira água roxa. O papel toalha é formado por várias fibras bem finas, onde nessas finas se encontram vários espaços bem pequenos. Esses espaços funcionam como capilares. A adesão da água puxa a água, faz com que ela suba com a fibra, e a coesão puxa todas as outras moléculas para subirem junto com a água. Por causa disso, a água vai viajando pelo papel ao outro copo vazio. Mesmo sem inclinação, sem pressão e sem bombeamento, ela se desloca naturalmente graças à capilaridade. Então, com esse experimento simples, a gente consegue ver a capilaridade na prática. Esse fenômeno também acontece na vida real, como quando plantas transportam água do solo até as folhas. Antes de continuarmos, precisamos falar sobre outro fenômeno da água muito importante, que é a tensão superficial. Ela acontece porque as moléculas da água na superfície são fortemente atraídas uma pelas outras, formando como se fosse uma película bem resistente. É graças a essa película que vários insetos conseguem andar sobre a água sem afundar. A tensão superficial mostra como todas essas moléculas conseguem se manter unidas, principalmente sobre a superfície do líquido. No experimento da capilaridade, a tensão superficial ajuda a entrar nos pequenos poros do papel toalha. Ela mantém as moléculas unidas enquanto elas se movem pelo papel, facilitando o transporte de água de um copo para o outro. Porque a água consegue se mover mais facilmente pelo papel toalha do que outros líquidos como o óleo. Então, a água sobe mais fácil no papel toalha porque ela é polar e se liga bem com as fibras do papel, que também são polares. Isso faz com que ela seja puxada pelos espaços do papel, como se ela fosse sugada. Já o óleo pode ser apolar, não se liga tão bem ao papel, então ele não se move com a mesma facilidade. Em quais situações do cotidiano podemos observar a capilaridade e a tensão superficial atuando juntas? A capilaridade e a tensão superficial aparecem juntas quando a água consegue subir por espaços bem finos, por exemplo, quando o papel toalha suga a água. Outro exemplo é nas plantas. A tensão superficial une as moléculas dentro dos vasos e a capilaridade faz a água subir das raízes até as folhas. Por que os insetos conseguem andar sobre a água?
Insetos andam sobre a água porque são leves e a tensão superficial forma uma película forte o bastante para suportar o peso deles. Espero que vocês tenham gostado da nossa explicação e do nosso experimento.